Olá, galera esperta! Fazia um tempão que a gente não estava por aqui. Vamos lá! Hoje vamos iniciar a série de aula de zoologia, beleza? Vamos mergulhar no curioso mundo animal, beleza? Então, põe sangue nesse olho e vamos lá de zoologia. E não esqueça de dar seu like, de deixar seu comentário e, claro, se você não for inscrito, se inscreva. Vem comigo. Então, falando sobre o reino animal, ou metazoa, ou metazoário. Então, esse é um dos grupos que tem maior distribuição no planeta. Vai ter diversos grupos, mas a gente vai abordar nas nossas aulas apenas 9 de interesse do ensino médio e nas provas do Enem. Tá? Primeiramente, a área da biologia que estuda os animais é a zoologia, onde zoo quer dizer animal, logia vem do grego logos, quer dizer estudo, estudo dos animais. Onde esses animais vão ser divididos em invertebrados e vertebrados. Invertebrados não possuem a coluna vertebral, as vértebras, e vertebrado possui vértebra. Beleza? E, claro, os animais são seres eucarionte, são pluricelulares, são heterótrofos por ingestão, tem como reserva energética o glicogênio. E eles vão ter a presença da blástula, que é uma das fases do período embrionário. Beleza? E claro, para a gente entender um pouco alguns conceitos dos animais, você tem que lembrar o que é que eles vão ter dois tipos de simetria, a radial e a bilateral. Radial é quando eu divido num corte longitudinal, vários cortes, eu divido o animal em várias partes iguais. Então, simetria radial, divido o corpo dos animais em várias partes iguais. E bilateral, num corte longitudinal, ou seja, no vertical, eu vou dividir o corpo dos animais em duas partes iguais. Os animais eles podem ser protostômio quando o blastóporo deu origem à boca, ou deuterostômio quando esse blastóporo, essa aberturazinha lá do embrião, deu origem ao ânus. Os animais também eles podem ser celomados, quando eles possuem o celoma verdadeiro, revestido totalmente pela mesoderme, que é um esfolheto embrionário. E claro, falando de esfolheto embrionário, se o animal tiver apenas 2 folhetos embrionários, ou seja, ectoderme e endoderme, ele é diblástico. Se ele ter 3 folhetos embrionários, ou seja, incluindo ectoderme, mesoderme e endoderme, ele é triblástico. E se ele não tiver folhetos embrionários, ele é ablástico. Beleza? E para formar os folhetos embrionários, ele só é formado na fase de gástula. Gástrula. Beleza? Outra coisa que você não pode esquecer na classificação dos animais é que na questão da reprodução eles podem ser monóicos, ou seja, quando tem os dois sistemas reprodutores no único indivíduo, que é também chamado de hermafrodita, ou dioico, que são de sexo separado em macho e fêmea. Beleza? E agora eu vou mostrando a imagem, a evolução dos animais. Então os animais tiveram a questão evolutiva no grupo de protozoários coloniais, os coanoflagelados. Então essas colônias que têm trabalho eles trabalham em conjuntos, eles acabaram cada um tendo funções bem diferentes e ficaram tão unidos, acabaram formando um único grupo, que é justamente os poríferos. Só que os poríferos vai ser um grupo que foi do ovo eclode a anfiblástula, que é a fase de blástula, forma os poríferos, que é um grupo de animais primitivos, que vamos já falar deles, e depois, com o aparecimento dos folhetos embrionários, vai dar origem aos quinidários,
que é os primeiros que formam tecidos, e depois os plateumintos, os vermes achatados, depois os nematóides, os antigos nemateumintos, depois deu origem aos moluscos, ou seja, o filo molusca, e depois os anelídeos e os artrópodes. E no outro ancestral, que deu origem aos equinodermos e ao grupo dos cordados, ou cordado. Beleza? Vem comigo! Então, falando do grupo dos poríferos, falando um pouquinho lá do desenho animado de Bob Esponja. Então, os poríferos, ou filo porífera, quer dizer animais portadores de poros. Eles são parazoários, que isso quer dizer que eles não formam tecidos verdadeiros. Mas por que eles não formam tecido verdadeiro? Porque eles não possuem folheto embrionário, ou seja, eles só chegam até a blástula. Como chegam só até a blástula, no período embrionário, eles não têm folheto embrionário, porque o folheto embrionário só é formado na gástrula. Beleza? Os poríferos, na sua maioria, são aquáticos marinhos, mas tem uma minoria que pode ser aquático do ciclo, ou seja, do ambiente de água doce. Os poríferos podem viver em colônias ou isolados. A parte do corpo dos poríferos é o mesênquima, a mesogleia, o mesoílo e um corpo gelatinoso de preenchimento. Quem faz parte do grupo dos poríferos? São as esponjas do mar, que são animais primitivos. Tem aqui que as esponjas não são consideradas animais, por não formarem tecidos. Os poríferos vão ter algumas estruturas, como as espículas, mas não todas as esponjas possuem espícula. Tá? A espícula tem função de sustentação, pode ser calcária ou silicosa. E outras têm fibra de espongina, aquelas que não têm espícula, que justamente são aquelas esponjas que é utilizada para banho, que é justamente o Bob Esponja. O Bob Esponja é uma esponja de espongina, fibra de espongina. Ele vai ter uma entrada de água pelos poros, onde esses animais também são chamados de filtradores, muito importantes como bioindicadores ambientais. Eles vão ter porócitos, que são células que formam os poros. Beleza? Vem comigo! Então, os poríferos, eles não têm uma circulação. Então, os amebócitos, que essas células, elas vão auxiliar na distribuição do nutriente e oxigênio para os restantes das células, que elas não formam tecido. Então, função dos amebócitos, auxiliar a distribuição do nutriente e do oxigênio. A digestão deles é intracelular, realizada pelos coanócitos, que são células flageladas com colarinho, que estão do lado interno da esponja. Então, eles vão filtrar, então nos batimentos eles vão filtrar, ou seja, vão captar o alimento que está na água, quando entra. Que geralmente são os plânctons, por exemplo, são esses alimentos de suspensão. O corpo desses poríferos são revestidos por pinacócitos, célula responsável pelo revestimento, que vai formar a pinacoderme. E a esponja tem alta capacidade de regeneração. Estou olhando esse esquema dessa esponja. Então, esse é o formato asconoide, de ascon, bem simples. Então, vocês podem olhar por fora o revestimento pela pinacoderme, formado pelos pinacócitos. Vão ter os poros, formados pelos porócitos. E essa cavidade interna é chamada de átrio ou espongióceles. E a abertura aí de cima é chamada de ósculo. Tá? Então, é onde vão captar o alimento por filtração e passar para os amebócitos, que vão fazer a distribuição, ok? Mas a digestão ocorre nos coanócitos, beleza? Então, a fisiologia das esponjas, a água vai entrar pelos poros e vai sair pelo ósculo, tá? Então, a própria excreção vai sair
eliminado pelos coanócitos, pelas células e ser eliminado a excreção, os espermatozoides, entre outros. Beleza? Os três formatos aí de esponjas. As conoides, mais simples. O sícon, onde vai ter essas dobras aí para aumentar essa absorção. E o leuco, que tem uma rede de câmaras, que também é a parte mais evoluída, porque ela tem o maior sucesso de captar alimento. Beleza? As esponjas se reproduzem de forma assexuada por brotamento, onde vai formar as esponjas, as colônias de esponjas. Então, o brotamento vai formar um broto e, se ele persistir, vai formar colônias. Ou ele pode destacar por um substrato e ficar individualmente. Ou formação de gêmulas, onde vão formar formas de resistência. Então, essas gêmulas vão sair de dentro da esponja e vão ficar vagando e vão encontrar um substrato e desenvolve. E também tem a reprodução sexuada, onde os gametas são lançados na água, ou seja, vai ter o macho e a fêmea, por isso dioicos. Então o macho lança o espermatozoide, ou seja, zoidinho na água, e ele vai nadando. E o óvulo vai o quê? Mandar uma substância que vai atrair, uma substância quimiotática, que vai guiar e atrair espermatozoides que foram lançados. E essa fecundação vai ser interna, então ele vai entrar pelo próprio ósculo e vai fecundar o óvulo lá dentro da esponja. Por isso a fecundação é interna. Aí nesse esquema que você está mostrando, aí desse ovo que se formou, célula ovo ou zigoto, vai eclodir uma larva nadante, que é chamada de anfiblástula. Então essa anfiblástula, que é uma larva ciliada, é a fase da esponja que ela tem deslocamento, porque vocês sabem que a esponja ela é séssil, fixa no substrato, por isso que o Bob Esponja na verdade não anda. Tá? Então, como ela vai eclodir do ovo uma larva, o desenvolvimento é indireto, porque tem larva. E essa larva, se encontrar um substrato, vai desenvolver numa nova esponja adulta. Beleza? E só uma coisa, macho e fêmea não tem dimorfismo sexual, então não dá para diferenciar quem é o macho e quem é a fêmea. Beleza? E outra forma de reprodução é a regeneração. Então, se tu picotar a esponja, cada pedacinho surge uma nova esponja. Beleza? Vamos que vamos! E a classificação delas, vamos ter as esponjas calcárias, que ela pode ter o formato ascon, sícon e leucon. A maioria das esponjas desse grupo chegam a 10 centímetros, são marinhas em todos os oceanos. E tem o grupo Hexanectelida, que é um grupo chamado esponjas de vidro, vocês estão vendo na imagem, espículas silicosas, tem uma função de sustentação, lembro, e também defesa, e ciconoide em estrutura, então elas são formato sícon e vivem em águas profundas. As Desmospongiae, todas são leuconoides, os amebócitos com pigmentos brilhantes, algumas podem emitir luz, e os amebócitos e as espículas silicosas, fibras de espongina ou ambas, e elas são assimétricas. Então, muitas das esponjas, elas não têm aquele plano de simetria, logo elas são assimétricas, tá? Então, elas vivem, como eu falei, em águas profundas, tá? E é um grupo bem interessante, que alguns são bioindicadores. Beleza? Vamos que vamos! E os hábitats dessas são diversos, passando aí diversos tamanhos. Vamos que vamos aí mostrando mais diversidade, e é um grupo bem interessante para quem for trabalhar na biologia marinha. Vamos lá, olha mais um, olha como é legal, aí mostrando aí várias coisas, beleza? Então esse foi o grupo das esponjas, com isso foi a nossa aula de hoje, onde nós introduzimos e falando um pouquinho introduzimos sobre a zoologia e falamos sobre os quinidários e os poríferos.
Até a próxima aula, onde vamos continuar essa série de zoologia. Espero que vocês gostaram dessa aula. Dê lá seu like. E para vocês, um Cezano Carvalhão. E um beijo no seu coração. E